Paulo. Paulo, conta pra gente a tua participação, fundamental a tua participação ali no Congresso e os desdobramentos ao longo desta semana. Você consegue fazer um resumo pra gente, Paulo? Claro, nós tivemos aqui, como a gente antecipou na semana passada aqui na Auriverde, nós tivemos o feito inédito de conseguir uma audiência sobre o Brasil dentro do Congresso dos Estados Unidos. E qual era o objetivo dessa audiência? O objetivo dessa audiência eram alguns. O primeiro deles era nós conseguimos levar para o mundo o que vem acontecendo no Brasil. Essa é uma grande dificuldade que nós temos, é que a comunidade internacional pensa que o Brasil é uma democracia, pensa que não sabe que o Brasil censura jornalista, não sabe que tem congressista jogado na cadeia por fazer vídeo, não sabe que tem preso político, não sabe que tem centenas de pessoas com tornozeleira. A comunidade internacional não sabe disso, porque é muito pouco noticiado sobre o Brasil nos Estados Unidos. A gente sabe que os veículos de imprensa tradicionais americanos que têm sede no Brasil, New York Times, CNN, por aí vai, estão em conluio, né? Eles são os grandes autores dessa ditadura. Então, a primeira coisa que nós fomos fazer foi encontrar um lugar onde nós tivéssemos liberdade para falar o que nós quiséssemos, já que não está dando para fazer isso dessa forma no parlamento brasileiro. Então fui lá, tivemos a presença de uma delegação de mais ou menos uns 10 parlamentares do Brasil. Muitos cancelaram as suas vindas porque tinham compromissos no Rio Grande do Sul, o caso do Marcel Van Hatten, por exemplo. Mas nós tivemos aí vários deputados e senadores que fizeram questão de vir aqui aos Estados Unidos por conta desse momento. Tivemos também a presença lá do Alan dos Santos, que entregou um depoimento por escrito. Tivemos a presença da Ludmila Lins Grilo, a juíza, que entregou um depoimento por escrito. Outras pessoas entregaram depoimentos por escrito, como o pessoal da ASFAV, familiares e vítimas do 8 de janeiro. E nós tivemos o Michael Schellenberger, o jornalista que revelou os Twitter Files e expôs a situação do Alexandre, como que ele censurava as empresas de rede social, mais especificamente o Twitter, o X. Nós tivemos também o dono do Rumble, o CEO do Rumble, o fundador, o Chris Pavlovski. A gente sabe, né, Vitória, a gente que trabalha muito com vídeo, que o Rumble era fundamental para o Brasil, né? O Rumble era uma plataforma fundamental porque no Brasil a gente sofre a censura do YouTube e a censura do Alexandre. E o Rumble, infelizmente, fechou o acesso do Brasil no início desse ano por conta das decisões do Alexandre. E nós tivemos nós tivemos a minha pessoa, né? Eu estava lá fazendo um testemunho sobre liberdade de expressão. A esquerda teve lá uma testemunha bem fraquinha, um professor da Universidade de Oklahoma, que estava muito nervoso, muito tímido lá. Nós tivemos a presença dele também. A segunda coisa que nós fomos fazer lá foi explicar aos Estados Unidos o papel que os Estados Unidos tiveram nessa história. Isso é muito importante, Vitória, muito importante. As pessoas pensam que o problema do Brasil é só do Brasil, que o Alexandre está fazendo tudo que está fazendo porque veio da cabeça dele. Isso não é verdade. O Brasil está inserido dentro de uma rede internacional de censura, né? O nome disso aqui nos Estados Unidos, o nome que está sendo dado, é Complexo Industrial de Censura. Uma rede muito, muito bem articulada que envolve ONGs, financiadas por bilionários internacionais como Jorge Soros, tá? E parece teoria da conspiração, mas não é. O Atlantic Council, por exemplo, que é financiado pelo Jorge Soros, foi quem produziu os relatórios que o Alexandre usou no inquérito das fake news. O Sleeping Giants, que pediu os nossos cancelamentos, você lembra bem, o Vitória? Sim. O Sleeping Giants, financiado pelo Jorge Soros, também. Então você encontra as redes de checagem de fato, por exemplo, internacionais, todas financiadas por outros agentes, como o Pierre Omidyar, que é antigo dono do eBay. Então, bilionários internacionais financiando ONGs que davam suportes a agentes do governo dos Estados Unidos que traziam as ideias de como, abre aspas, combater desinformação. Isso que a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, isso não vem do Brasil. Isso vem dos Estados Unidos. Então, a gente mostrou como que os agentes do FBI se encontravam com as pessoas do TSE para fomentar
esse tipo de censura, chamada de combate à desinformação. O Alexandre aprendeu isso com alguém. Então, nós fomos lá explicar o papel que os Estados Unidos tiveram nisso, o papel que os Estados Unidos tiveram mandando diretor da CIA, secretário de defesa, né, o chefe do Pentágono, o assessor do presidente, para vir aqui botar pressão em políticos, em militares, etc., para que não confrontassem o Alexandre de Moraes. Então, a gente foi lá nos Estados Unidos e falar, olha, vocês são responsáveis pelo que está acontecendo aqui. Vocês têm a sua responsabilidade. E nós precisamos que vocês parem de ser uma força para o mal e passem a ser uma força para o bem. O que me leva ao terceiro ponto. O terceiro objetivo que eu tinha lá. É um objetivo que não é muito compartilhado pelos nossos parlamentares, mas eu creio que seja importante. Que é para que os Estados Unidos, eles tomem ações para ajudar a restaurar a democracia no Brasil. Essas ações muitas vezes são dolorosas. Incluem sanções ao governo brasileiro. Interrupção de cooperação entre as Forças Armadas americanas e as Forças Armadas brasileiras, sanções comerciais, sanções no mercado financeiro, sanções, mais especificamente, sanções contra os agentes públicos que são responsáveis pela censura. Então, se você é um ministro do Supremo Tribunal Federal e está violando liberdades de expressão internacionais, que são protegidas por legislação internacional, direitos consagrados no Ocidente, você vai sofrer pessoalmente as consequências. Você vai perder o seu visto, você vai ter os seus ativos no exterior bloqueados, você vai sair do sistema financeiro internacional, talvez você fique impedido de fazer comércio com empresas americanas. As sanções são graduais, até que você caia em si e restaure os direitos fundamentais, porque aqui ninguém está falando de Bolsonaro, ninguém está falando de Lula. Estou aqui para defender os que atacam o Bolsonaro. Estou aqui para defender os que atacam Lula. Estou aqui para defender os que atacam Alexandre de Moraes. E atacam aqui, a palavra criticam, a palavra correta. Agentes públicos existem para serem criticados. Então, nós tivemos esses 3 objetivos. E agora vem o próximo passo, que é muito especial aqui, que eu posso contar para a sua audiência.